Você já ganhou a faixa da mais feia? Um concurso de mais feia? Eu ganhei. Eu tinha 13 ou 14 anos, eu fiz curso de modelo e manequim no Senac. Minha mãe me colocou lá porque ela queria que eu aprendesse a ter etiqueta, andar direito, né? Quem sabe aprendesse alguma coisa. Aprendi, a duras penas. Eu recebi a faixa da mais feia. No final do curso, as meninas tinham que votar na mais linda, mais bonita, Miss Simpatia, Miss isso, Miss aquilo e Miss Feia. É isso mesmo que você está ouvindo, na Miss Feia. E todas, sem exceção, votaram em mim. Eu desfilei para muita gente com a faixa da mais feia. Foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Eu estava com a garganta embargada, né, desfilando com aquela faixa, doendo pra caramba, mas eu tava ali, desfilando com ela. Eu só não ganhei 3 votos, que foi dos meninos, que eram meus amigos. O resto, todas votaram em mim, e todo mundo rindo da minha cara, enquanto eu desfilava. E quando terminou, eu só queria ir pra minha casa, pegar o ônibus, ir pra casa, e picar aquela faixa. E ainda foi um dos meninos tentando me consolar no ônibus, um fofo, mas tudo que eu queria era picar aquilo ali, chorar, 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 chorar. E por muitos anos eu carreguei a mais feia em mim, achando que eu era a pessoa mais feia, me achando feia. E agora, aos 51 anos, eu abro aquele álbum, que pra mim era um álbum teoricamente mal, né, com as palavras lá, e porque eu tava tentando fazer as fotos pro meu site, e a minha filha olha aquelas fotos daquele desfile e fala: meu Deus, mãe, como você podia se achar feia? Olha como você era linda. E pega e começa a olhar as fotos do álbum. Eu vou olhar as fotos que ela tá olhando, que ela disse que eu tô linda, e descubro que eram as fotos do desfile da mais feia. E aquilo pra mim foi um divisor de águas. A minha filha, eu contei pra ela a história e ela falou assim: mãe, elas estavam com inveja de você. Mas inveja ou não, não vem ao caso. A questão é que eu carreguei aquela história durante muitos anos da minha vida. E eu precisei daquele momento para perdoar. Depois eu precisei de mais um momento para chorar muito por tudo aquilo ali, por tudo que me fizeram, por tudo que me fizeram passar, por toda aquela humilhação. E por anos eu carregar a faixa da mais feia. Xinguei mentalmente todas aquelas professoras que fizeram aquele concurso imbecil, que graças a Deus hoje não pode mais ter, seriam presas. Todas aquelas colegas que votaram em mim como a mais feia. E depois que eu mentalmente xinguei todo mundo, falei que não era justo, que aquilo era horrível e tudo mais, eu simplesmente fiz Ho'oponopono e perdoei tudo aquilo. E sabe o que aconteceu? A partir daquele momento, eu comecei a me achar linda. E não importa se os outros me acham linda ou não. A questão é que eu comecei a me achar linda. Eu comecei a me olhar no espelho e me achar linda. Eu comecei a olhar para mim com um outro olhar. Com um olhar de bondade, com um olhar de generosidade, com um olhar de amor. Eu não sou mais feia. Eu também não preciso ser a mais linda. Mas eu sou o que eu sou e isso é o suficiente. Eu não tô mais aqui para agradar ninguém e nem quero mais agradar ninguém. Eu só quero agradar a mim mesmo. Aquela criança que sofreu tudo aquilo, aquela adolescente, eu só quero abraçar ela e dizer: Helenice, tá tudo bem. Você é linda, linda do jeito que você é. Você é como Deus te criou. E com isso tudo que aconteceu, eu entendi o que os outros viam também em mim. Porque eu tive alguns namorados que eram lindos. E eu dizia assim: meu Deus, o que eles estão vendo em mim? Como que eles estão comigo? Né? Eu sou feia, eles são lindos. Mas não, eu não era feia. Eu fui rotulada de feia. E quantos rótulos a gente coloca hoje? Em tudo, em todos. Eu também era rotulada como aquela que não conseguia parar quieta. Hoje, se eu fosse a criança daquela época, com certeza seria ou autista, ou TDAH, ou qualquer coisa, qualquer rótulo. Porque hoje a gente rotula também, né? Tudo. Mas naquela época a gente rotulava de uma forma diferente. E
Se a gente quer realmente liberar tudo isso e ser livre, a gente precisa perdoar o passado. Mas para perdoar o passado, a gente precisa olhar para ele. E eu olhei para esse meu passado, para essa questão que me machucava e que eu nem sabia que me machucava, porque eu só aceitei ela como uma verdade. Olhei para isso, olhei para aquilo que doía nisso, me trabalhei da forma que eu consigo trabalhar sozinha, como minha autoterapeuta, e depois perdoei tudo isso e fiquei livre, livre para ser eu mesma. E que esse exemplo possa servir para você, para que você também olhe para você e veja o que você precisa perdoar, o que você precisa limpar, em qual mentira você acreditou durante toda a tua vida. O que falaram para você que fez com que você acreditasse que você era uma coisa que você não é. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da gente se libertar. Seja livre, seja você. Se ame, porque é só isso que a gente precisa fazer aqui. Se amar. Não esperar amor de fora, mas a gente estar na frequência da alegria e do amor, porque é isso que a gente tem que fazer aqui. Bom dia.